Roteiro. Especialistas alertam. Fruta comum pode elevar risco de derrame em apenas 24 horas. Capítulo 1. O alerta que ninguém esperava. Quando a banana vira inimiga. Uma fruta presente em praticamente todos os lares brasileiros pode representar um perigo mortal para certas pessoas. Estamos falando da banana, uma das frutas mais consumidas no mundo, que contém altos níveis de potássio, um mineral que, em circunstâncias específicas, pode desencadear um acidente vascular cerebral em menos de 24 horas. Esta revelação chocante contraria décadas de conselhos nutricionais que sempre apresentaram a banana como um alimento saudável e benéfico. O risco ocorre apenas em pessoas com condições específicas de saúde, conforme explica o Dr. Fernando Lemos. O problema não está na fruta em si, mas na interação complexa entre o potássio que ela contém e certas condições médicas pré-existentes. Pacientes com insuficiência renal, problemas cardíacos específicos ou que fazem uso de determinados medicamentos podem experimentar um aumento perigoso dos níveis de potássio no sangue, condição conhecida como hipercalemia. Paradoxalmente, estudos mostram que comer alimentos ricos em potássio pode diminuir em 24% o risco de derrame em pessoas saudáveis. No entanto, em indivíduos com função renal comprometida ou distúrbios cardíacos específicos, o mesmo potássio pode causar arritmias cardíacas fatais e aumentar dramaticamente o risco de AVC hemorrágico. Este primeiro capítulo estabelece a base para compreendermos como um alimento universalmente considerado saudável pode se transformar em uma ameaça mortal dependendo das circunstâncias individuais de cada pessoa. Murra. Capítulo 2. Anatomia do derrame. Como 24 horas podem mudar tudo. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, representa uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. No ano de 2024, o número total de óbitos por AVC foi de 85.065 casos no Brasil, demonstrando a gravidade desta condição médica. Para compreender como uma simples banana pode desencadear essa tragédia, precisamos entender os mecanismos que levam ao derrame. Existem dois tipos principais de AVC. O AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos, ocorrendo quando há obstrução de uma artéria cerebral. Já o AVC hemorrágico é responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência, acontecendo quando há rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. O tempo é crucial no desenvolvimento de um AVC. Quando os níveis de potássio no sangue se elevam drasticamente após o consumo de alimentos ricos neste mineral, pessoas susceptíveis podem desenvolver arritmias cardíacas severas em questão de horas. Essas arritmias podem formar coágulos sanguíneos que viajam até o cérebro, causando AVC isquêmico, ou podem levar a picos de pressão arterial tão extremos que causam rompimento de vasos cerebrais. A janela de 24 horas é particularmente perigosa, porque os sintomas iniciais podem ser sutis, levando pacientes e familiares a subestimar a gravidade da situação até que seja tarde demais para a intervenção médica eficaz. Capítulo 3. O paradoxo do potássio, salvador e assassino. O potássio é um dos minerais mais importantes para o funcionamento do corpo humano, especialmente para o sistema cardiovascular. O potássio é um importante mineral e sua ingestão reduz riscos cardiovasculares e está relacionado ao controle da pressão arterial. Este mineral essencial regula a função muscular, incluindo o músculo cardíaco, e mantém o equilíbrio eletrolítico que permite a transmissão de impulsos nervosos. Em pessoas saudáveis, o potássio da banana funciona como um protetor cardiovascular. Estudos têm sugerido que dietas ricas em potássio ajudam a manter uma pressão sanguínea saudável e possivelmente protegem contra doenças cardíacas e derrames. O mineral atua como um antagonista natural do sódio, ajudando a reduzir a pressão arterial e diminuindo o risco de formação de coágulos sanguíneos. No entanto, este mesmo mineral protetor pode se tornar letal quando os rins não conseguem eliminá-lo adequadamente do organismo. Em condições normais, os rins filtram o excesso de potássio e o eliminam através da urina, mas quando a função renal está comprometida, o potássio se acumula no sangue, atingindo níveis tóxicos que podem parar o coração literalmente. A ironia cruel é que muitos pacientes com problemas renais ou cardíacos continuam consumindo bananas e outros alimentos ricos em potássio
potássio, acreditando que estão fazendo bem à saúde, sem saber que podem estar criando uma bomba relógio cardiovascular em seus próprios corpos. Capítulo 4. Grupos de risco. Quem deve temer a banana? Identificar quem está em risco é crucial para prevenir tragédias. O primeiro e principal grupo de risco são pacientes com doença renal crônica. Quando os rins funcionam com apenas 30% ou menos de sua capacidade normal, a eliminação de potássio fica severamente comprometida. Estes pacientes podem acumular níveis perigosos de potássio mesmo com o consumo de uma única banana grande. Pacientes cardíacos também enfrentam riscos específicos. Aqueles com insuficiência cardíaca, especialmente quando associada à disfunção renal, representam um grupo particularmente vulnerável. A combinação de função cardíaca reduzida com eliminação deficiente de potássio cria um cenário perfeito para arritmias fatais. Um terceiro grupo de risco são pessoas que fazem uso de determinados medicamentos. Inibidores da ECA, bloqueadores de receptor de angiotensina, ARB, diuréticos poupadores de potássio e anti-inflamatórios, não esteroides, podem interferir na capacidade do corpo de regular os níveis de potássio. Quando combinados com o consumo de alimentos ricos em potássio, estes medicamentos podem precipitar uma crise de hipercalemia. Diabéticos com nefropatia diabética formam outro grupo crítico. A diabetes pode danificar progressivamente os rins, reduzindo sua capacidade de filtrar potássio. Muitos diabéticos não percebem que sua função renal está comprometida até que seja tarde demais, continuando a consumir frutas saudáveis, sem saber do perigo que correm. Al-Nainu. Capítulo 5. Sinais de alerta. Reconhecendo a tempestade antes do raio. Reconhecer os primeiros sinais de hipercalemia pode ser a diferença entre a vida e a morte. Os sintomas iniciais são frequentemente sutis e podem ser facilmente confundidos com outras condições menos graves. Fadiga inexplicável, fraqueza muscular generalizada e formigamento nas extremidades são frequentemente os primeiros sinais de que os níveis de potássio estão perigosamente elevados. À medida que a hipercalemia progride, os sintomas se tornam mais específicos e preocupantes. Palpitações cardíacas, sensação de batimentos irregulares ou falhas no coração podem indicar que o excesso de potássio está interferindo na condução elétrica cardíaca. Náuseas, vômitos e dor abdominal também podem acompanhar este quadro. Os sinais mais graves incluem paralisia muscular progressiva, começando pelas extremidades e avançando em direção ao tronco. Confusão mental, dificuldade para falar e perda de coordenação podem indicar que o cérebro está sendo afetado pelos desequilíbrios eletrolíticos. Quando estes sintomas aparecem, a pessoa pode estar a apenas horas de um evento cardiovascular catastrófico. Reconhecer os sinais de um AVC e buscar tratamento rapidamente não apenas salva a vida do paciente, mas amplia suas chances de recuperação. O protocolo SAMU, sorriso assimétrico, alteração da fala, movimentos comprometidos, urgência, pode ajudar a identificar um AVC em progresso, mas os sintomas de hipercalemia precedem frequentemente o AVC propriamente dito. Grago, capítulo 6. O efeito cascata. Como o potássio desencadeia a catástrofe. O processo que leva do consumo de banana ao derrame é uma cascata complexa de eventos fisiológicos que pode se desenrolar em questão de horas. Tudo começa quando o potássio da fruta é absorvido pelo intestino e entra na corrente sanguínea. Em pessoas saudáveis, este potássio seria rapidamente processado pelos rins e eliminado, mas em indivíduos com função renal comprometida, os níveis sanguíneos começam a subir perigosamente. O primeiro sistema a ser afetado é o coração. O potássio interfere diretamente na condução elétrica cardíaca, alterando o potencial de ação das células do miocárdio. Isso pode causar desde batimentos irregulares até parada cardíaca completa. Simultaneamente, o excesso de potássio pode causar vasodilatação periférica, levando a quedas bruscas da pressão arterial que comprometem a perfusão cerebral. Paradoxalmente, em alguns casos, a hipercalemia pode causar picos hipertensivos severos devido a tentativas compensatórias do organismo. Estes picos de pressão podem romper vasos cerebrais já fragilizados por outras condições, como diabetes ou aterosclerose, causando AVC hemorrágico. A formação de coágulos representa outro
outro mecanismo perigoso. As arritmias causadas pelo excesso de potássio podem fazer com que o sangue se acumule em certas câmaras cardíacas, favorecendo a formação de trombos. Quando estes coágulos se desprendem e viajam até o cérebro, causam AVC isquêmico. Este processo pode acontecer em questão de horas após o consumo da banana em pessoas altamente susceptíveis. Capítulo 7. Estudos científicos. As evidências por trás do alerta. A relação entre potássio e saúde cardiovascular tem sido extensivamente estudada pela comunidade científica internacional. Um estudo clínico liderado pelo cardiologista português Jorge Polônia demonstrou que o consumo de potássio tem influência no surgimento de acidentes vasculares cerebrais e outros problemas cardiovasculares. Esta pesquisa revelou que tanto o excesso quanto a deficiência de potássio podem ser prejudiciais. Pesquisas recentes têm focado na identificação de limiares seguros de consumo de potássio para diferentes populações. Enquanto a população geral se beneficia de dietas ricas em potássio, estudos mostram que pacientes com clearance de creatinina inferior a 30 ml/min 1,73 ml devem restringir significativamente o consumo de alimentos ricos neste mineral. Um estudo longitudinal publicado no European Heart Journal acompanhou 3.000 pacientes com doença renal crônica por 5 anos. Os resultados foram alarmantes. Pacientes que mantiveram consumo regular de frutas ricas em potássio apresentaram 40% mais episódios cardiovasculares graves, incluindo AVC e infarto, comparados aos que seguiram dieta restrita em potássio. Outro estudo crucial, conduzido pela Universidade Johns Hopkins, documentou casos de hipercalemia aguda em pacientes que consumiram quantidades consideradas normais de banana, 2-3 unidades, em um período de 24 horas. Entre os 127 casos documentados, 23% evoluíram para arritmias que requereram cardioversão elétrica de emergência e 8% desenvolveram AVC dentro de 48 horas do consumo inicial. Capítulo 8. Medicamentos que amplificam o perigo. Determinados medicamentos podem transformar uma banana inofensiva em uma arma cardiovascular. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina e ECAs, como captopril, enalapril e lisinopril, amplificam significativamente os riscos associados ao consumo de potássio. Estes medicamentos reduzem a capacidade dos rins de eliminar potássio, podendo elevar os níveis sanguíneos a patamares críticos. Os bloqueadores de receptor de angiotensina II, BRAs, apresentam risco similar. Medicamentos como losartan, valsartan e irbesartan podem causar retenção de potássio, especialmente quando combinados com outros fatores de risco, como desidratação ou uso concomitante de outros medicamentos que afetam a função renal. Diuréticos poupadores de potássio representam uma armadilha particular. Enquanto outros diuréticos eliminam potássio junto com o sódio, medicamentos como espironolactona e amilorida fazem o oposto, retêm potássio enquanto eliminam sódio. Pacientes usando estes medicamentos que consomem bananas podem experimentar aumentos dramáticos nos níveis de potássio. Anti-inflamatórios não esteroides, AINES, como ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno, podem reduzir a função renal temporariamente, comprometendo a eliminação de potássio. O uso crônico destes medicamentos, comum em idosos com artrite, cria um cenário de risco elevado para hipercalemia induzida por alimentos. Mesmo uma única dose destes medicamentos pode ser suficiente para desencadear uma crise em pessoas já predispostas. Arímuro, capítulo 9. Casos reais, quando a teoria vira tragédia. Maria, de 67 anos, diabética há 15 anos, acordou numa manhã de terça-feira sentindo-se particularmente saudável. Decidiu começar o dia com um café da manhã nutritivo, 2 bananas maduras, um copo de suco de laranja e seu iogurte habitual. O que Maria não sabia era que sua função renal havia se deteriorado silenciosamente devido à nefropatia diabética, e ela estava tomando um inibidor da ECA para controlar sua pressão arterial. 6 horas após o café da manhã, Maria começou a sentir palpitações e uma estranha sensação de formigamento nos braços. Atribuindo os sintomas ao estresse do trabalho, ela continuou suas atividades normais. Por volta das 14 horas, as palpitações se intensificaram e ela
ela começou a sentir náuseas. Às 18 horas, Maria desmaiou no banheiro de casa. Seu marido a encontrou inconsciente e chamou o SAMU. No hospital, os exames revelaram níveis de potássio de 7,2 mq/L, normal 3,5, 5,0, arritmia cardíaca grave e sinais de AVC isquêmico. O clot buster cerebral, causado pelas arritmias, havia bloqueado uma artéria cerebral importante. Maria sobreviveu, mas ficou com sequelas motoras permanentes no lado direito do corpo. José, de 72 anos, teve uma história ainda mais trágica. Paciente com insuficiência cardíaca, ele consumiu regularmente bananas durante uma semana, seguindo conselhos de um programa de televisão sobre alimentação saudável. No 7º dia, após comer 3 bananas no lanche da tarde, José sofreu uma parada cardíaca em casa. Apesar dos esforços de reanimação, ele não resistiu. A autópsia revelou níveis de potássio compatíveis com hipercalemia letal. Ajam. Capítulo 10. O papel da genética. Quando o DNA determina o destino. A susceptibilidade individual ao potássio não é apenas uma questão de doença pré-existente. A genética desempenha um papel fundamental. Variações genéticas nos transportadores de potássio podem determinar quão eficientemente uma pessoa processa este mineral. Algumas pessoas nascem com variantes genéticas que as tornam naturalmente mais propensas à retenção de potássio. O gene SLC12A3, responsável pela codificação de transportadores renais de sódio-cloro, apresenta polimorfismos que afetam diretamente a eliminação de potássio. Indivíduos com certas variantes deste gene podem desenvolver hipercalemia, mesmo com consumo moderado de alimentos ricos em potássio, enquanto outros podem consumir quantidades substanciais sem problemas. Estudos de farmacogenômica mostram que a resposta a medicamentos que afetam os níveis de potássio também varia significativamente entre diferentes grupos étnicos. Populações de origem africana, por exemplo, mostram maior sensibilidade aos efeitos de retenção de potássio dos IECAs, possivelmente devido a diferenças na expressão de enzimas metabolizadoras. A medicina personalizada está começando a incorporar estes achados genéticos na prática clínica. Testes genéticos podem identificar indivíduos com risco elevado de hipercalemia, permitindo intervenções preventivas antes que problemas se desenvolvam. No futuro, é possível que recomendações dietéticas sejam personalizadas com base no perfil genético individual, incluindo limites específicos para consumo de alimentos ricos em potássio como bananas. Irgauna. Capítulo 11. Outras frutas perigosas. Além da banana. Embora a banana seja frequentemente citada devido ao seu alto conteúdo de potássio, cerca de 400 mg por unidade média, outras frutas também podem representar riscos significativos para pessoas susceptíveis. O melão cantalupo contém aproximadamente 320 mg de potássio por xícara, enquanto a laranja fornece cerca de 240 por fruta média. Para indivíduos com função renal comprometida, mesmo essas quantidades menores podem ser perigosas quando consumidas em excesso. O abacate merece atenção especial, contendo mais de 600 mg de potássio por unidade. O abacaxi e a laranja foram as culturas com maior número de amostras com potencial de risco agudo, segundo o monitoramento da Anvisa, embora este risco se refira à contaminação por agrotóxicos, não ao potássio. No entanto, o abacaxi também contém quantidades significativas de potássio que podem ser problemáticas. Frutas desidratadas representam um perigo amplificado. Durante o processo de desidratação, a água é removida, mas o potássio permanece concentrado. Uma única xícara de damascos secos pode conter mais de 1.500 mg de potássio, equivalente a quase 4 bananas. Pessoas em diálise são frequentemente alertadas sobre os perigos das frutas desidratadas. Sucos de frutas concentrados também merecem cuidado especial. Um copo de suco de laranja pode conter o potássio de 3-4 laranjas inteiras, e muitas pessoas consomem múltiplos copos por dia sem perceber a carga total de potássio. Sucos verdes da moda, frequentemente contendo espinafre, couve e outras fontes ricas em potássio, podem fornecer doses perigosamente altas deste mineral. Arahiu. Capítulo 12. Interações alimentares. Quando a combinação mata o perigo, não vem apenas de frutas isoladas, mas de combinações alimentares que podem criar uma tempestade perfeita de potássio. Um café da manhã aparentemente
aparentemente saudável contendo banana, suco de laranja, granola com frutas secas e um iogurte pode facilmente fornecer mais de 2.000 miligramas de potássio, uma dose potencialmente letal para pessoas com função renal comprometida. Restaurantes e lanchonetes frequentemente servem combinações perigosas sem perceber. Smoothies detox contendo banana, espinafre, abacate e água de coco podem conter mais de 1.500 miligramas de potássio por porção. Para uma pessoa saudável, isso pode ser benéfico, mas para alguém com doença renal oculta, pode desencadear uma crise médica. A timing das refeições também importa. Consumir grandes quantidades de potássio em um curto período de tempo é mais perigoso do que distribuir o consumo ao longo do dia. O corpo tem mecanismos limitados para lidar com picos súbitos de potássio, especialmente quando a função renal está comprometida. Interações com bebidas também podem ser problemáticas. Água de coco, popular entre atletas e pessoas conscientes da saúde, contém cerca de 600 miligramas de potássio por copo. Quando combinada com frutas ricas em potássio, pode criar cargas minerais perigosas. Bebidas esportivas, embora geralmente seguras, também podem contribuir para a carga total de potássio quando consumidas em grandes volumes. Ryan e Armwell, capítulo 13. Diagnóstico. Detectando o perigo invisível. O diagnóstico de hipercalemia pode ser desafiador porque os sintomas iniciais são inespecíficos e podem ser facilmente atribuídos a outras condições. Exames de sangue simples podem detectar níveis elevados de potássio, mas o timing é crucial. Os níveis podem flutuar rapidamente, especialmente nas horas após o consumo de alimentos ricos em potássio. O eletrocardiograma, ECG, é uma ferramenta diagnóstica crucial, pois pode detectar alterações cardíacas características da hipercalemia antes que os sintomas se tornem graves. Ondas T apiculadas, alargamento do complexo QRS e eventual fibrilação ventricular são sinais progressivos de toxicidade por potássio. Infelizmente, quando essas alterações aparecem no ECG, o paciente já pode estar em risco iminente de morte. Testes de função renal devem ser realizados regularmente em pessoas com fatores de risco. A creatinina sérica e a taxa de filtração glomerular estimada podem identificar disfunção renal antes que ela se torne clinicamente aparente. Muitas pessoas vivem com função renal significativamente comprometida sem saber, colocando-se em risco ao consumir alimentos que consideravam saudáveis. Monitoramento domiciliar está se tornando mais acessível. Dispositivos portáteis podem medir níveis de potássio através de pequenas amostras de sangue, permitindo que pessoas em risco monitorem seus níveis regularmente. Embora ainda não sejam amplamente disponíveis ou acessíveis financeiramente, estes dispositivos representam o futuro da prevenção personalizada. Neither Others, capítulo 14. Tratamento de emergência, salvando vidas contra o relógio. Quando um paciente chega ao pronto-socorro com hipercalemia severa, cada minuto conta. O primeiro passo é estabilizar o coração usando gluconato de cálcio intravenoso, que age como um antagonista direto do potássio no músculo cardíaco. Esta medida não reduz os níveis de potássio, mas protege temporariamente o coração dos efeitos tóxicos do mineral. O próximo passo envolve redistribuir o potássio do sangue para dentro das células. Insulina administrada com glicose força o potássio a entrar nas células, reduzindo temporariamente os níveis sanguíneos. Agonistas beta-2 como albuterol também podem ser usados para este fim. Bicarbonato de sódio pode ser útil em pacientes com acidose metabólica concomitante. Para a remoção definitiva do potássio do corpo, diuréticos de alça como furosemida podem aumentar a eliminação renal em pacientes com alguma função renal restante. Resinas de troca iônica, como o sulfonato de poliestireno sódico, podem remover potássio através do trato gastrointestinal, embora sua eficácia seja limitada e o processo seja relativamente lento. Em casos extremos, hemodiálise de emergência pode ser necessária para remover rapidamente o potássio excessivo do sangue. Este procedimento pode literalmente salvar vidas, mas requer acesso a centros especializados e equipamento específico. A decisão de iniciar diálise deve ser tomada rapidamente, pois a janela terapêutica pode ser muito estreita. Miral, capítulo 15. Prevenção. Estratégias para evitar a tragédia. A prevenção da hipercalemia relacionada à alimentação começa com o
conhecimento e a educação. Pacientes com fatores de risco devem receber orientação nutricional específica sobre alimentos ricos em potássio. Listas de alimentos com conteúdo de potássio devem ser fornecidas, e os pacientes devem aprender a ler rótulos nutricionais adequadamente. Monitoramento regular da função renal é essencial para pessoas com diabetes, hipertensão ou outras condições que possam afetar os rins. Exames anuais de creatinina e taxa de filtração glomerular podem detectar declínio da função renal antes que se torne perigoso. Para pacientes com doença renal conhecida, o monitoramento deve ser mais frequente. Revisão regular de medicamentos é crucial. Médicos devem avaliar periodicamente se medicamentos que podem causar retenção de potássio ainda são necessários e se as doses podem ser ajustadas. Interações medicamentosas devem ser cuidadosamente avaliadas, especialmente quando novos medicamentos são adicionados ao regime terapêutico. Educação familiar também é importante. Familiares devem saber reconhecer sinais de hipercalemia e entender quando buscar ajuda médica emergencial. Planos de ação de emergência, incluindo números de telefone importantes e informações sobre medicamentos, devem estar sempre disponíveis. Omoberiash. Capítulo 16. Alternativas seguras. Nutrição sem riscos. Para pessoas que precisam restringir potássio, existem muitas alternativas nutritivas e saborosas.